Recebi a notificação para pegar o corpo no hospital municipal às 23h45. Já fazia algumas semanas que eu trabalhava como motorista noturno da funerária, e esse turno raramente trazia algo fora do comum, exceto pelo peso silencioso dos corpos que levava ao destino final. O atendente não parecia confortável enquanto preenchia os papéis. Havia algo diferente naquela transferência. Afogamento, murmurou ele sem me olhar nos olhos. A vítima não foi identificada ainda. O corpo está em boas condições, tecnicamente. Ele hesitou por um segundo, mas logo me entregou os documentos. Engoli em seco e segui para o porão gelado onde os corpos eram armazenados antes do transporte. Quando vi o homem deitado na maca metálica, senti um arrepio subir pela espinha. A pele dele ainda parecia úmida, com um brilho estranho sob a luz fluorescente. Seus cabelos negros grudavam na testa pálida e os lábios tinham uma coloração azulada. Eu já tinha visto vítimas de afogamento antes, mas havia algo diferente naquele ali. "Tudo certo?", perguntou o auxiliar do hospital, interrompendo meus pensamentos. "Sim, tudo certo", menti, tentando esconder o desconforto. Com alguma dificuldade, transferimos o corpo para o caixão simples que eu levaria para a funerária. Tranquei o veículo e me preparei para a longa viagem por estradas desertas. Assim que entrei no carro, o rádio, que estava sempre mudo, chiou por alguns segundos antes de silenciar completamente. Pensei que fosse interferência, mas aquilo já era um presságio. Enquanto dirigia pelas ruas vazias, o peso daquela presença atrás de mim parecia crescer a cada quilômetro. Normalmente eu conseguia ignorar os passageiros silenciosos que transportava, mas dessa vez não conseguia. A certa altura, notei algo pelo retrovisor interno. Uma sombra se mexendo no fundo do carro. Reflexo. Só o reflexo. Murmurei para mim mesmo, tentando manter a calma. A estrada seguia escura, envolta em neblina, e o som dos pneus era a única companhia que eu esperava ter. Mas então veio o primeiro sinal claro de que aquela viagem não seria normal. Um som baixo, molhado e arrastado veio do compartimento traseiro. Olhei pelo retrovisor novamente, o coração acelerado. Não havia nada. Parei o carro no acostamento, respirei fundo e desci para verificar. Quando abri o compartimento traseiro, o corpo estava exatamente onde deveria estar. Mas o cheiro não era o cheiro comum de morte ou formol. Era algo salgado, quase como água do mar misturada com algo podre. Fechei o compartimento com um tranco, ignorando a sensação de que algo observava cada um dos meus movimentos. Voltei ao volante, decidido a terminar logo aquela viagem. Mas então, enquanto engatava a marcha para seguir em frente, ouvi uma voz. Eu não morri. Meus dedos gelaram no volante. Tentei racionalizar o que tinha acabado de ouvir. Certamente não podia ser verdade. Um corpo não fala, ainda mais um cadáver de afogamento. Só minha imaginação. Murmurei para mim mesmo, forçando uma risada nervosa que morreu rapidamente. Respirei fundo e continuei dirigindo, mas a estrada parecia interminável. A escuridão devorava os faróis do carro funerário e cada curva na pista me trazia a sensação de que algo estava se aproximando. Minutos depois, o ar no veículo mudou. Ficou mais pesado, como se uma umidade sufocante tivesse invadido o espaço. Meus pulmões reclamaram, e eu precisei abrir levemente a janela para puxar um pouco de ar fresco. Foi quando vi a silhueta. Pelo retrovisor, algo parecia estar sentado no banco traseiro, exatamente onde deveria haver apenas um caixão lacrado. Fiquei paralisado. Pisquei 1, 2 vezes, esperando que a visão desaparecesse. Mas não desapareceu. A figura estava lá, indistinta, pálida, com cabelos molhados que escorriam pelo rosto encharcado. E mesmo que eu estivesse com os olhos no retrovisor, senti um par de olhos mortos fixos em mim. Não aceito. A voz sussurrou, quase como uma brisa gélida cortando o ar. Eu não morri. O veículo deu um solavanco, como se algo tivesse se movimentado lá atrás. Parei o carro bruscamente, os pneus cantando na estrada molhada pela neblina. Saí com o coração batendo na garganta,
mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. A sensação de ser observado não desapareceu nem por um segundo. Abri o compartimento traseiro com mãos trêmulas, esperando encontrar algo impossível. Mas o caixão estava vazio. Não havia corpo. Não havia sinal de que ele sequer estivera lá. Engoli em seco, sem saber o que pensar, quando ouvi passos suaves atrás de mim. Girei rapidamente, mas a estrada estava deserta. Apenas o vazio e o nevoeiro me cercavam. Eu estou aqui. A voz se aproximou de meus ouvidos. Fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Entrei no carro, acelerei e rezei para que tudo fosse apenas um pesadelo. Mas sabia que não era. O corpo que eu transportava não aceitava sua morte. E naquela noite, ele estava decidido a me levar junto para seu destino final. Era uma noite sem lua. A estrada que cortava o interior serpenteava por campos vastos e silenciosos, envoltos em uma bruma espessa que parecia se mover como algo vivo. As luzes do carro funerário mal conseguiam furar a cortina de névoa, deixando apenas um estreito corredor iluminado à frente. As árvores que margeavam o caminho, nuas e retorcidas, pareciam mãos esqueléticas tentando agarrar o veículo conforme eu avançava. A umidade pairava pesada no ar, e cada respiração vinha acompanhada de um cheiro desagradável de vegetação podre e terra molhada. O asfalto estava molhado e pequenos riachos serpenteavam pelas margens, vestígios de uma tempestade recente. A água refletia brevemente os faróis, criando ilusões distorcidas de formas que se moviam ao meu redor. Pelo rádio, apenas estática. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo ronco do motor e o ocasional barulho das pedras sendo lançadas pelos pneus. Cada ruído parecia amplificado pela solidão da estrada. Havia algo sobre dirigir um carro funerário à noite que sempre me deixava inquieto, mesmo após anos trabalhando para a funerária local. Mas naquela noite em particular, o desconforto era quase insuportável. As sombras se alongavam de forma antinatural, e a estrada parecia não ter fim. Tentei afastar o medo que crescia dentro de mim, concentrando-me no trajeto, mas uma sensação incômoda persistia, como se eu não estivesse sozinho. A paisagem ao redor parecia indiferente à minha presença, como se eu estivesse cruzando um território que não me pertencia. Cada curva trazia a expectativa de algo esperando logo adiante, algo que não queria ser encontrado. Enquanto avançava, senti que estava me afastando cada vez mais da realidade, mergulhando em um mundo onde o tempo e o espaço pareciam distorcidos. E no fundo, sabia que algo naquela noite não era apenas fruto da minha imaginação. O ambiente parecia vivo de forma insidiosa. A neblina, espessa e traiçoeira, subia da terra úmida como um fantasma que tentava envolver o carro funerário. Mesmo com os vidros fechados, eu sentia a umidade fria penetrando minha pele, me arrepiando até os ossos. À margem da estrada, poças d'água refletiam imagens distorcidas do céu negro. Por vezes, jurava ver sombras cruzarem essas superfícies, como se algo estivesse espreitando debaixo d'água, esperando para emergir. A estrada estreita parecia se fechar ao meu redor, comprimida por árvores cada vez mais tortas e densas. Os galhos secos rangiam ao sabor de um vento invisível, produzindo um som sinistro que lembrava murmúrios abafados. Puxei o volante com força para desviar de um tronco caído, sentindo meu coração acelerar ainda mais. A cada quilômetro percorrido, tinha a impressão de estar sendo guiado para dentro de algo antigo e perverso, um lugar onde os vivos não eram bem-vindos. Olhei para o relógio digital no painel. Os números tremulavam, os dígitos se embaralhando em uma sequência sem sentido. Parei de encarar, preferindo não tentar explicar o que não fazia sentido. As luzes do farol começaram a piscar levemente e o motor emitiu um ronco estranho, como se estivesse sendo sufocado. "Não agora", murmurei, apertando o volante com força. Então veio o cheiro, forte e avassalador. Um odor acre de algo podre e encharcado de lama invadiu a cabine.
Meus olhos lacrimejaram e meu estômago revirou. Era o tipo de cheiro que só se encontra em corpos que ficaram tempo demais na água. Um calafrio subiu pela minha espinha. O cenário ao meu redor parecia ter mudado de forma sutil, mas perturbadora. O silêncio não era mais pacífico, mas opressor. Uma presença invisível, sufocante, que parecia me observar com olhos mortos. O mundo que eu conhecia ficava cada vez mais distante, e eu sabia que não estava apenas viajando por uma estrada esquecida no meio do nada. Estava cruzando a fronteira entre o mundo dos vivos e algo além da compreensão. Trabalho há mais de 15 anos como motorista funerário. Não escolhi essa profissão por vocação, mas a vida me levou a ela. Meu nome é Marcos, e se há algo que aprendi durante essas madrugadas solitárias conduzindo defuntos, é que a morte tem um jeito estranho de se manifestar. A maioria das viagens é monótona, sem nada além da estrada escura e o som abafado do motor para me fazer companhia. Mas às vezes há coisas que não se explicam. Naquela noite em particular, minha missão era simples: transportar o corpo de um homem que havia se afogado num rio próximo. Ele fora encontrado horas antes, com a pele encharcada e azulada, preso entre galhos submersos. Uma cena grotesca que os bombeiros descreveram com um misto de horror e cansaço. Os corpos de vítimas de afogamento sempre me causaram um desconforto especial. Não sei se é o olhar vazio, como se ainda esperassem por ajuda, ou o fato de terem enfrentado uma luta solitária e desesperada contra a água. O homem que eu transportava naquela noite tinha nome, mas preferi não saber. Era mais fácil pensar nele apenas como o passageiro silencioso. O caixão estava lacrado, como exigido nesses casos, mas o odor úmido persistia, como se a morte ainda tentasse escapar daquela prisão de madeira. Às vezes, em meio ao barulho suave do motor, meu ouvido captava sons que pareciam vir da parte traseira do carro. Um estalo aqui, um rangido ali. Tentei ignorar, racionalizando que era apenas a vibração do veículo na estrada esburacada. Mas algo dentro de mim estava inquieto. Enquanto dirigia, com os olhos fixos na estrada em meio à névoa opressiva, pensei nas histórias que outros motoristas de funerária contavam durante as pausas para café. Histórias sobre corpos que se moviam sozinhos, sussurros vindos de caixões lacrados e sombras que nunca deveriam estar ali. Nunca tinha acreditado realmente nelas. Até aquela noite, eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia parar, abrir a porta e verificar o que estava acontecendo lá atrás, ou simplesmente continuar e tentar ignorar o terror que crescia dentro de mim. O som no compartimento traseiro não parava. Batidas, rangidos e, em meio a tudo isso, uma espécie de gemido abafado. Era como se o corpo dentro do caixão estivesse tentando se livrar de sua prisão, ou pior, como se estivesse tentando me alcançar. A estrada, que já parecia interminável, parecia se arrastar ainda mais. Cada curva parecia um teste, uma armadilha para me prender ali. O farol do carro iluminava o nada, revelando uma paisagem desolada e vazia, enquanto o silêncio da noite se estendia ao meu redor como uma presença opressiva. O cheiro ficou insuportável, como se a própria morte estivesse se infiltrando em cada centímetro do carro. Minhas mãos estavam suadas, minhas pernas tremiam. Olhei para o retrovisor, mas não vi nada. Não havia nada ali, apenas a escuridão e o caixão, quieto como sempre estivera. Mas as batidas continuavam. Era agora um som constante, ritmado, como se o corpo estivesse batendo contra as paredes do caixão. Com cada golpe, meu estômago se revirava. Tentei respirar profundamente. Não podia deixar o medo me dominar. Eu precisava terminar esse trabalho, chegar ao destino. Mas a sensação de que algo estava errado, algo além da minha compreensão, me consumia. De repente, a batida parou. Um silêncio absoluto. Eu congelei. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. A porta lateral do carro se abriu sozinha. O vento que entrou não parecia natural. Era gelado e pesado, como se uma força invisível tivesse invadido o carro.
Senti a temperatura despencar e uma sensação de pavor me envolveu, quase física. Tentei reagir, puxando a porta de volta, mas ela parecia presa, como se algo estivesse do lado de fora, segurando-a. A maçaneta estava fria como gelo e a porta se recusava a fechar. Eu olhei para o retrovisor mais uma vez. Agora havia algo mais. Uma sombra projetada na parede do compartimento traseiro. A luz do farol iluminava o vidro e eu podia ver, mesmo que por um instante, a silhueta de algo de pé, no fundo. O pânico tomou conta de mim. Eu sabia com uma clareza aterrorizante que não era mais apenas o corpo de um homem afogado. Algo havia se apossado dele, algo que se recusava a aceitar sua morte. Aquela sombra no fundo era ele, o homem morto, ou o que restava dele, tentando escapar, tentando me alcançar. Era como se ele estivesse ciente da minha presença, ciente de que eu estava transportando-o para um fim inevitável, e ele não aceitaria isso, não sem lutar. Com a mente nublada pelo terror, apertei o pedal do acelerador até o fundo, mas o carro não respondeu da maneira que eu esperava. Ele desacelerou, como se a estrada estivesse tentando me prender. O motor fazia sons estranhos, como se estivesse lutando para continuar, mas eu não conseguia parar. De repente, o carro parou completamente. Olhei para o painel. A luz de falha do motor piscava furiosamente, e o carro agora estava imóvel no meio da estrada. O som de batidas no compartimento traseiro retornou, mais forte do que antes, mais desesperado, mais violento. O medo agora era uma coisa real, palpável. Eu estava completamente sozinho no meio da estrada, com uma presença do além tentando me alcançar. Olhei para o caixão mais uma vez. Algo se movia dentro dele, algo que não deveria estar lá. Eu sabia que tinha de sair, que não podia mais ficar ali, mas as batidas aumentaram, e algo mais. Uma voz rasgada e débil começou a sussurrar pelo fundo do carro. Me tire daqui, me tire daqui. Era ele, o homem afogado, ou o que restava dele. A voz não era humana, era distorcida pela água, mas eu podia ouvir o desespero. Agora, eu não sabia mais se deveria continuar com a missão ou se deveria simplesmente sair correndo. O que quer que fosse, eu sabia que não estava sozinho. O terror tomou conta de mim de uma forma que eu nunca imaginaria ser possível. Eu estava paralisado, sentado no banco do motorista, os olhos fixos no retrovisor, vendo a silhueta do caixão balançando violentamente no fundo do compartimento. O barulho das batidas agora era quase ensurdecedor, como se o próprio corpo estivesse lutando para se libertar de sua prisão. A voz, que antes era apenas um sussurro, agora se tornava mais clara, mais urgente. Me tire daqui. Por favor, me tire daqui. A voz era um lamento, misturado com o som de algo engolido pela água, mas havia uma raiva em cada palavra. Não era uma voz de rendição. Era uma voz que exigia algo de mim, uma voz que estava desesperada, mas também furiosa. Eu sabia, no fundo, que esse não era apenas um corpo. O que eu estava transportando não era mais um ser humano. Era algo muito mais sinistro, algo que não aceitaria a morte, que não aceitaria a realidade de ser perdido para sempre no rio. O caixão balançava com mais força. Eu podia ver as marcas dos dedos contra a madeira, como se algo tentasse perfurar o fundo e escapar. O som de madeira rachando começou, e por um momento eu achei que o caixão fosse se abrir completamente. Foi nesse momento que a porta lateral finalmente se abriu sozinha, como se alguma força invisível tivesse a destrancado. O vento gelado entrou novamente, mais forte do que nunca, e a luz do farol iluminou o interior do carro funerário, revelando um espelho distorcido daquilo que deveria ser a morte. Eu não sabia o que fazer. Eu deveria correr? Deveria abrir a porta e enfrentar o que estava dentro do caixão? Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a voz se tornou um grito, não mais uma súplica. Você vai me deixar aqui? O carro, que até então estava desligado, deu um solavanco.
O motor rugiu como um animal em fúria, tentando arrancar da inatividade. Mas a minha mente estava tão focada naquilo que estava acontecendo dentro do carro, que o som do motor parecia distante e irrelevante. As batidas se tornaram mais rápidas, mais furiosas, e foi quando o caixão se abriu. Não completamente, mas o suficiente para que eu visse o que estava lá dentro. O rosto do homem estava deformado, sua pele já visivelmente deteriorada pela água e pelo tempo, mas havia algo mais. Seus olhos estavam abertos e a cor deles, antes morta, agora estava brilhando com uma intensidade sobrenatural. Seus olhos não estavam apenas fixos em mim, eles estavam me desafiando, me encarando como se quisesse me amaldiçoar. Uma pressão insuportável tomou conta de minha cabeça, como se uma força invisível estivesse tentando esmagar meu crânio. O ar ficou ainda mais denso e eu quase não consegui respirar. Foi quando a criatura, o que quer que fosse, começou a se levantar dentro do caixão. O corpo, já morto, se contorcia de maneira antinatural, os ossos estalando como se fossem quebrar a qualquer momento. Então, de repente, ele saltou para fora do caixão. Não como um ser humano, mas como uma massa de carne em decomposição. Uma coisa sem forma definida, com os olhos ainda brilhando com aquela raiva insana. A criatura se atirou sobre mim, e eu senti suas mãos frias e pegajosas, como se o próprio morto tivesse me agarrado. Eu gritei, tentando me afastar, mas o ser parecia se materializar a cada segundo, seu corpo se reformando em algo mais horrível a cada movimento. As batidas na madeira do caixão haviam se transformado em um grito de desespero, como se algo estivesse tentando escapar, algo que não podia mais ser contido. As mãos do homem afogado estavam sobre mim, esmagando minha garganta, e uma sensação de sufocamento me envolveu. Mas não era apenas a pressão física. Era a sensação de estar sendo puxado para dentro da água, para dentro da escuridão, para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Foi então que, em um último impulso de sobrevivência, eu arranquei a chave de ignição e liguei o carro. O motor rugiu com força, e por um momento, a pressão desapareceu. Mas ao olhar para o retrovisor, eu vi algo que me fez quase perder os sentidos. A figura do homem, agora em pé atrás de mim, olhava com os olhos brilhando intensamente. Ele não estava mais no caixão. Ele estava ali no carro comigo. E em um sussurro, ele disse apenas uma coisa: "Eu não morri. Você vai me levar de volta." Eu não sabia o que fazer. O carro estava em movimento, mas a minha mente não conseguia processar o que acabara de acontecer. O corpo, ou o que restava dele, estava atrás de mim, os olhos brilhando na escuridão. Eu tentava focar na estrada à frente, mas não conseguia mais ver com clareza. Estava envolvido em uma neblina, um borrão de medo e desespero. O homem morto, ou o que quer que fosse, parecia estar me observando, esperando. O motor do carro funcionava como um trovão, mas o silêncio no interior do veículo era opressor, quase ensurdecedor. Eu podia sentir o peso daquela presença atrás de mim, e as palavras que ele tinha dito ainda ecoavam em minha mente. "Você vai me levar de volta." E de volta aonde? De volta ao rio, ao lugar de sua morte. Eu não sabia, mas sabia que algo estava acontecendo, algo que eu não poderia mais controlar. Foi quando a temperatura dentro do carro caiu drasticamente. O vidro do para-brisa se embaçou instantaneamente e uma onda de frio me envolveu, como se o próprio rio tivesse entrado no carro. Não era o tipo de frio normal que você sente ao dirigir uma noite gelada. Era um frio sobrenatural, um frio que fazia cada fio de cabelo na minha nuca se arrepiarem. O que estava acontecendo? O homem estava morto. Ele havia morrido afogado. Não havia como ele estar aqui, no carro, com os olhos brilhando, tentando me fazer de algo que eu não conseguia compreender. Eu olhei para o espelho retrovisor novamente, e a cena que vi me fez gelar por completo. O homem estava ali, mas agora ele não estava mais se contorcendo. Ele estava parado, seus olhos fixos nos meus, quase como se ele estivesse esperando.
Ele não estava mais deformado, mas sua pele era pálida, quase translúcida, e seus cabelos estavam molhados, pingando água. E ao invés de um ser humano, parecia que ele estava se derretendo, como se o próprio corpo estivesse sendo consumido, uma carcaça humana em decomposição. Mas ele não parecia se importar com isso. Ele apenas me olhava. O medo tomou conta de mim com uma intensidade que me fez vacilar. Eu podia sentir minha respiração acelerada, a garganta seca. O carro estava em movimento, mas eu não sabia para onde estava indo. Eu estava perdido, sem direção, com a única companhia sendo aquele ser sobrenatural que se recusava a aceitar sua morte. A estrada à minha frente parecia se esticar sem fim. Eu não sabia mais o que era real e o que era o produto de uma mente perturbada pela experiência aterrorizante que estava vivendo. Mas uma coisa era clara: eu não podia continuar assim. Algo precisava mudar. E se eu não fizesse algo, o homem, ou a coisa, que estava atrás de mim, iria me arrastar para a mesma sorte que ele. Foi quando eu o vi. A estrada à minha frente se abriu abruptamente, revelando um desfiladeiro. Não era um acidente, não era uma curva imprevista. A estrada se abriu como uma boca de leão, pronta para me engolir. A luz dos faróis cortou a escuridão, iluminando o abismo à minha frente. E no meio da escuridão, eu vi algo mais. No fundo do desfiladeiro vi uma figura de pé, imóvel. Era o homem, ou o que restou dele. Ele estava lá embaixo esperando. Os olhos ainda brilhavam, e seu corpo parecia flutuar na névoa como se estivesse chamando. Volte, você vai me levar de volta. Era como se ele estivesse me controlando, me atraindo. Eu não podia mais controlar meus próprios movimentos. Eu estava hipnotizado. O abismo à minha frente se tornava cada vez mais presente, e eu sabia que algo horrível ia acontecer se eu não tomasse uma decisão agora. Eu pisei no freio com toda a força que consegui, mas o carro não desacelerou. Era como se a estrada em frente a mim fosse um ímã, puxando o carro em direção ao desfiladeiro, como se ele já soubesse o que eu ia fazer. Olhei para o retrovisor mais uma vez. O homem estava agora atrás de mim, mas ele não estava mais em sua forma original. Ele estava completamente transformado. Uma massa grotesca de carne, com braços que se estendiam e se retorciam de maneira impossível. Seus olhos estavam opacos agora, sem vida, mas ainda assim, eu podia sentir o peso de sua presença. Ele estava me consumindo, me levando para o abismo. Eu não podia mais fugir. Não havia mais para onde correr. E então, sem qualquer outra opção, eu fechei os olhos e girei a chave na ignição. O carro disparou para frente, e eu sabia que aquele seria o fim. O fim de tudo. O fim de mim. O impacto foi instantâneo, e em um segundo eu senti como se meu corpo fosse engolido pelo vazio. A escuridão tomou conta de mim. Eu não sei o que aconteceu depois. Quando acordei, estava em um lugar diferente. Mas, ao abrir os olhos, vi uma estrada diante de mim. A mesma estrada. O mesmo carro funerário. E atrás de mim, o caixão estava lá novamente, balançando suavemente, como se tivesse retornado para onde tudo começou. E então, eu ouvi a voz. Você me levou de volta. Eu nunca saí de lá. E agora, todas as noites, sou eu quem viaja com os mortos, transportando corpos para um destino que eu mal entendo. E sempre que vejo aquele rio, sempre que vejo aquela estrada, sei que não há mais escapatória. O que eu transporto agora é o que nunca deve descansar. O que aconteceu comigo naquela noite. Não tenho certeza, mas sei que a estrada nunca me deixou. Todos os dias passo por ela e sinto a presença do homem, do que ele se tornou, me vigiando. O carro funerário já não é mais um meio de transporte, mas uma prisão. E todos os corpos que eu levo, cada um deles, estão conectados a um propósito maior, algo que eu não consigo entender. Se você está assistindo a isso, saiba que talvez não haja mais saída. Talvez você também possa se encontrar nessa estrada um dia, no mesmo caminho que eu percorro todas as noites. E como eu, você nunca vai ser capaz de esquecer a sensação de estar sendo seguido.
de sentir os olhos daquele ser morto te observando, esperando. Mas a verdade é ainda mais perturbadora. Talvez você nem precise esperar até a noite. Talvez enquanto você assiste a essa história, esteja sentindo algo. Algo estranho, algo vindo de dentro de você. Não olhe para trás. Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e compartilhe sua experiência nos comentários. Diga o que achou, se acredita que o homem ainda me segue ou se talvez ele esteja em algum lugar perto de você, esperando, como ele sempre esteve. Lembre-se, não é a estrada que nos leva ao fim, mas aquilo que carrega. E às vezes é o que você transporta que te consome. Se você está curtindo essas histórias e quer saber o que mais se esconde nas sombras, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma nova história aterrorizante. Junte-se a nós e prepare-se para enfrentar o desconhecido, porque o medo nunca para de nos procurar. Agora, pronto para o próximo susto?